Começar agora. Começou. Mas eu acho, viu, Glauco, que é uma coisa, um trabalho importante de você, viu? Puxa, agora eu entendi uma coisa também que me veio à mente, me ocorreu, é que a interpretação do granchismo também que a gente tem, pelo menos eu tenho visto, ainda é bem rasa, porque isso aí está dentro, viu? Uhum. Isso aí está dentro. O Gramsci foi muito inteligente. Pô. Então, pronto, vamos lá, Gui. Estamos chegando já alguns alunos, aí, assistentes, vão chegando devagarzinho. Então, professor, nós vamos começar a palestra, né? O senhor já participou de nossa palestra, já sabe como é, tudo simples. Então, temos hoje como palestrante o professor Grauco Barreira, e ele fala sobre a desconstrução cultural, veja bem, desconstrução cultural e jurídica do Ocidente. Eu acho que esse título é muito, muito significativo do conteúdo da palestra, que é um projeto de desconstrução cultural e jurídica, ou seja, o granchismo total aqui. Do Ocidente, não é do Brasil, é do Ocidente, quer dizer, um mal sendo propagado continuamente, cada vez de uma maneira mais forte no mundo todo. Ok? Então, eu quero agradecer ao professor Grauco pela participação. Graças a Deus, nós temos ele no nosso grupo de palestrantes e eu acho que ordem espontânea, com ele, com outros palestrantes que nós temos da área de direito, tem se fortalecido muito, ganhado qualidade, e nós queremos que isso permaneça e melhore cada vez mais e se expanda. Então, eu agradeço a ele pela participação, já notei que ele é muito ocupado também, quer dizer, sempre é um esforço adicional fazer uma palestra, né? Porque a gente, quando faz uma palestra, dá muito trabalho, quando quer fazer uma palestra boa. Então, agradecer a participação dele e agradecer aos alunos que estão aqui já presentes e que aqueles que irão participar. Tá ok? Então, vamos dar início à nossa palestra e com a palavra o professor Grau. Muito obrigado, professor Bosco. Mais uma vez, eu digo da minha alegria, da minha honra de participar dessa série de palestras, né, do Grupo Ordem Espontânea. Quero também aqui mostrar minha satisfação com a presença daqueles que estão nos escutando, que têm interesse pelo assunto. A alegria é saber que a gente pode compartilhar de interesses comuns, né, de pontos de vista que nós sentimos que sejam relevantes de serem tratados. O meu tema fala da desconstrução cultural e jurídica do Ocidente. Essa ordem ela é lógica, né, cultural e jurídica, porque o direito ele é expressivo da cultura, ele não vai destoar da cultura que o antecede e o condiciona, embora ele tenha as suas especificidades, mas ele é formado dentro de um quadro cultural. E nós destacamos aqui o Ocidente. Né? O Ocidente, sob boas influências, né, trouxe para as nações desenvolvimento econômico, trouxe claras noções de liberdade, de valor da individualidade, mas também trouxe noções morais, de virtude, né, que são realmente imprescindíveis para uma vida em sociedade. Além disso, né, trouxe instituições fortes que se mantêm estáveis durante
períodos difíceis e tudo mais. Mas nós temos tido, de um tempo para cá, eu colocaria, como C.S. Lewis fez numa palestra que deu em Cambridge, o século XIX como um momento marco dessa desconstrução, né? Há quem mais afeito à Idade Média queira voltar um pouco mais atrás, embora o iluminismo pode ter tido uma influência nessa situação que nós estamos. Quando o iluminismo surgiu, ele tinha concorrentes, então ainda não poderia eu dizer que aquele iluminismo, naquele momento, estava causando essa desconstrução que nós vemos tão célere agora. No século XIX, dentro do próprio iluminismo, tinha várias correntes, houve uma convergência nos elementos mais danosos, né, do iluminismo. E aí nós tivemos esse processo de desconstrução que envolve relativização do conceito de verdade, negação de valores objetivos, propostas utópicas de manipulação e controle do ser humano, né, e toda essa coisa. Obviamente, como eu disse, há antecedentes. Na própria Revolução Francesa também há antecedentes. Para tudo nós vamos encontrar antecedentes remotos, né? Mas assim, o disparo maior nós começamos a perceber no século XIX, quando as forças, digamos assim, de oposição a tudo isso, que ainda existiam, né, foram perdendo cada vez mais a sua capacidade de resistência, e a velocidade dessas coisas que geram a desconstrução foi cada vez mais sendo acelerada. O nosso Ocidente ele teve 3 elementos que lhe deram composição, 3 grandes influências que lhe foram marcantes. Uma foi a filosofia grega, a outra foi o direito romano, e a outra foi a concepção de mundo e de homem do pensamento judaico-cristão. Então, temos aí um elemento filosófico do pensamento, um elemento jurídico, portanto, prático, e também somado à genialidade administrativa dos romanos, e um elemento religioso. Nós acreditamos que esses elementos eles não se combinaram apenas se somando uns aos outros, até porque eles têm certas incompatibilidades, mas que a chegada de um ao unir-se ao outro trouxe refinamentos no anterior e, obviamente, adaptações no posterior. E é assim que se forma a noção de tradição. A tradição não é a mesma coisa que o tradicionalismo, o engessamento, uma incapacidade de recepcionar coisas novas, mas é apenas aquela base com a qual a gente recepciona coisas novas, mas olhando para aquilo que mostrou ter valido a pena até agora, né? A gente não pode ficar submetendo o curso da humanidade, a história das nações, a experimentos que não têm nenhuma comprovação prévia. Então, qualquer ser humano maduro leva em conta a sua experiência. Um pai quer transmitir sua experiência ao filho, né? Muitos erros dos filhos são porque não ouvem os pais, mas amanhã eles chegam à conclusão dos pais, e eles chegam muitas vezes às mesmas conclusões dos pais porque eles têm lembrança. Meu pai falou isso, eu fiz por esse caminho, mas meu pai falou. Talvez, se ele não lembrasse o meu pai falou, ele iria apostar em outro caminho que ia dar errado de novo. Mas aí, fracassando no caminho que escolheu e tendo tido a observação do pai, ele lamenta a escolha e volta à postura que o pai lhe legou, que foi fruto da experiência que o pai teve, pelos erros que cometeu, pelos erros que seus ancestrais cometeram. Então, a tradição ela envolve uma tentativa de acerto e de erro, onde você vai mantendo o que acertou e vai tirando aquilo em que errou. Então, nós temos essa junção de elementos culturais, nem sempre um princípio gera totalmente os seus frutos. Quer dizer, os americanos estiveram prontos a reconhecer o valor da igualdade de todos os homens como um princípio, muito antes de eles terem abolido a escravidão. Mas a questão é que quando você incorpora o princípio, é só uma questão de tempo que ele vai desdobrar todas as suas consequências. Então, às vezes, as pessoas se precipitam e dizem, éramos hipócritas, defendiam
liberdade, tinham escravidão, mas será que a escravidão teria chegado ao seu fim se não houvesse essa ideia de igualdade, de liberdade, que depois foi apropriada pelo movimento abolicionista, né, para mostrar que somente a abolição da escravatura seria coerente com aqueles mesmos princípios? Então, os princípios eles entram, primeiramente, como princípios. Os desdobramentos todos vão vindo com o passar do tempo. Às vezes há elementos históricos que dificultam inicialmente esses desdobramentos. A sociedade está organizada de uma maneira errônea, e aí é preciso dar tempo para que todos ali sedimentem aquilo, vejam. Às vezes, até nessa combinação de elementos culturais, tem um elemento naquela condição cultural anterior que oferece resistência a isso e tal, e aquela amálgama vai demorar um tempo para poder surtir os seus efeitos. Mas o fato é que o acidente foi fruto dessa combinação, e nós, se nós seguirmos até uma perspectiva religiosa, o resultado disso é tão belo que a gente pode até ver uma mão da providência divina, né, tendo permitido todas essas contribuições e a maneira como elas se apoiaram e se ajustaram e se corrigiram mutuamente. Do mundo grego, o que nós aprendemos foi a noção forte de verdade, né? É algo que, por exemplo, hoje poderia ser utilizado como uma grande objeção aos pensamentos pós-modernos, que dizem que verdade é aquilo que se nos mostra, que a verdade para um é isso, a verdade para o outro é aquilo. Os gregos acreditavam que a verdade, maximamente Aristóteles, era uma correspondência ou adequação do pensamento à realidade. Então, o nosso pensamento ele tem que corresponder ao real, às proposições que eu faço, as assertivas que eu faço sobre a realidade, têm que ser congruentes com a realidade. Então, essa preocupação de pensar a partir do real, a partir dos princípios que a gente identifica no real e na nossa estrutura de racionalidade, partindo do pressuposto que há uma congruência entre a estrutura da nossa racionalidade e o mundo comum, e a forma Esse como... pensamento de Aristóteles, ele está na metafísica ou na ética de Nicodemo? Na ética, ele está com respeito a assuntos éticos, e na metafísica, com respeito a assuntos do mundo empírico, né? Em relação, por exemplo, à ética, Aristóteles também diz que nós tínhamos que ter uma dupla observação, exterior, né, da sociedade, dos seus problemas, e interior das nossas inclinações, para a gente ver de que maneira nossas inclinações deveriam ter expressão na realidade. Sempre buscando a moderação, porque os excessos no uso dessas inclinações pode ser corruptível. Então, por exemplo, comer é uma coisa boa, importante para a saúde do corpo, porém, comer demais gula, e comer de menos vai danificar a nossa saúde. Os aventureiros que se arriscam desnecessariamente não são, de fato, corajosos, são precipitados. E aqueles que são demorados em agir por excesso de reflexão são covardes e letárgicos. Então, a coragem é o meio termo. Então, a ideia do justo meio, do equilíbrio das inclinações. Nem envolveria negar as inclinações, como alguns pensamentos orientais. Porque nessa sua exposição agora, que você falou sobre tradição, né, que é um termo muito importante, tanto na área dos conservadores como para o liberal, né? Você percebe que, na realidade, aí eu tenho uma dialética em processo nisso aí. Porque é da realidade que vai se aprendendo, vai se construindo, né? Então, no caso da tradição, basicamente, eu vi logo assim nessa sua exposição uma certa similaridade com o conceito de ordem espontânea. Porque, na realidade, você vai aprendendo, se tem uma ordem, se tem uma tradição, um costume, que foi gerado, digamos assim, se não espontaneamente no começo, se tornou espontâneo com o tempo, pelo seu papel em favor de
ou a favor da civilização. Mas, com o tempo, logicamente, as coisas mudam e as coisas vão mudando. Então, você tem uma evolução. Em contraposição ao pensamento revolucionário e, inclusive, no meu entender, ao próprio ativismo jurídico, de querer mudar as coisas a partir de um comando, seja ele do ditador ou da Suprema Corte de um país, que nós estamos vivenciando, por exemplo, no Brasil agora. Então, eu vi essas coisas aí, mais ou menos uma ideia, me veio uma ideia rápida disso aí, e eu acho que é o que nós precisamos entender, porque a tradição não é conservadora, ela não é revolucionária, no sentido de destruir as instituições, não sei, mas ela é aberta às mudanças. E o que é fundamental nela, é como também no liberalismo, é que você se acredita, como o Popper colocou, é uma crença no ser humano. Que tudo isso que está aqui, que você mencionou, Grécia, Roma, cristianismo, no próprio evangelho, no próprio judaísmo, é a crença no ser humano. Porque é ele que faz isso. É a crença de que ele, tendo sido criado por Deus, foi dotado com as faculdades cognitivas para chegar a conclusões diante dos enfrentamentos da realidade. E nós vemos isso e aceitamos isso. E para aceitar isso, nós temos que aceitar os erros, no sentido de que eles acontecem. Não podemos ficar satisfeitos com ele, mas acontecem. Vamos em frente. Por isso que do cristianismo você tem a figura do arrependimento. Exatamente. O arrependimento é exatamente o recomeço onde você viu aquilo que errou. Né? Então, não há uma mensagem de perfeição, há uma mensagem que estabelece a necessidade de arrependimento, de você Esse ver... é fundamental. Não há uma mensagem de perfeição. Esse é fundamental. Exatamente. Tá, ok, vamos lá. Então, pois é. Então, por exemplo, nós vemos uma congruência da nossa racionalidade com o universo. Uma das coisas mais espantosas é essa, né? Como é que nós descobrimos leis naturais, de maneira que a gente consegue, a partir dessas descobertas, avançar na tecnologia para poder fazer as coisas que nós não tínhamos naturalmente condições de fazer, um liquidificador funcionar, um carro andar, um avião ganhar as altitudes e tal. O Einstein dizia que uma das coisas mais misteriosas do universo era a sua compreensibilidade. Por que nós compreendemos? Dentro de uma visão judaico-cristã, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de uma razão miniatura, comparável com a de Deus, com a qual ele fez o universo. Então, gera essa congruência. Mas os filósofos gregos, sem ter essa noção exatamente cristã, criam alguma superioridade do ser humano em relação ao restante dos seres criados. Eles criam que o universo era um cosmos, era uma ordem, e que nós fazíamos parte dessa ordem, e porque nós fazíamos parte dessa ordem e éramos dotados de inteligência, nós éramos capazes de ter a autoconsciência dessa ordem. Então, havia essa preocupação de congruência com o real. A educação, do ponto de vista moral, seria uma educação para a virtude, as virtudes cívicas, as virtudes éticas, né? Eles valorizavam muito as virtudes, porque virtude vem de vis, vem de força. Ela supõe, portanto, as inclinações humanas. Enquanto que no Oriente nós temos, às vezes, aqueles pensamentos místicos, né, em que o homem tem que negar a si mesmo, diluir-se no todo, perder a sua identidade pessoal, sua individualidade, como se ele tivesse que negar os instintos, né? Para Aristóteles não é assim, para os gregos e para os romanos e cristãos também não. O homem é um ser dotado de instintos, é a realidade dele. Agora, ele tem que, por sua inteligência, regrar esses instintos, mantê-los dentro de uma determinada ordem. Ele é capaz de, participando da ordem do universo, ver qual é a adequada ordem também para os seus instintos e inclinações, para evitar os excessos. Então, foi valorizada também a virtude, a ética, a moral, valores objetivos, virtudes objetivas, né? Um conhecimento também
tivesse objetividade. Está tudo na contramão, por exemplo, de hoje, quando nós vemos, por exemplo, os pós-modernos dizendo que não existem verdades, só existem interpretações que cada um faz da realidade a partir da sua própria visão, das suas próprias crenças. Se fosse assim, nós não estaríamos conseguindo fazer um liquidificador funcionar, um avião sobrevoar. Isso aí mostra que o conhecimento alcançado foi objetivo. E se nós conhecemos a natureza fora de nós, a ponto de nós mostrarmos nossa capacidade de exercer um certo controle sobre ela através de tudo isso aí que nós construímos, como é que nós não conheceríamos a nossa própria natureza, que está muito mais próxima de nós, que nos é íntima, do que a natureza exterior? Então, o argumento pós-moderno, ele cai por terra diante dos avanços da ciência e, ao mesmo tempo, ele cai por terra retornando para a ética, porque se o homem conhece a natureza exterior, como a ciência o comprova por suas descobertas e progressos, muito mais ele deveria conhecer sua natureza interior e mais íntima, porque ele é muito mais próximo do que aquela que ele está estudando do lado de fora. Ele é capaz de conhecer sobre planetas, sobre astros, sobre movimentos de astros que estão distantes de nós de forma imensurável. Como é que ele não vai conhecer suas próprias inclinações, sua moderação, a sua consciência? Então, não havia na Grécia um ceticismo moral, não havia um ceticismo quanto à capacidade de conhecimento, mas um conceito firme de verdade. Em segundo lugar, o grego, né, nessa visão que valorizava a realidade, ele, no primeiro momento, deu um papel muito grande ao Estado, que vai precisar de correções que virão posteriormente. Isso tinha uma razão de ser porque eles não tinham um Estado-nação gigantesco como nós temos hoje, mas cidades-estado, que eram pequenas cidades. E aquelas cidades ali não tinham desenvolvido ainda por um processo de diferenciação cultural, que Herman Doiver, de um holandês, chamou de processo de diferenciação da cultura, não tinha desenvolvido ainda a formação de várias instituições, como, por exemplo, uma instituição para a educação, uma instituição para a arte, uma instituição para os esportes e tal. As sociedades primitivas, elas eram muito homogêneas, todo mundo lá era agricultor, todo mundo era militar, ou então as divisões de funções eram bem pequenas, só o agricultor para produzir, o militar para defender, o político para reger. Tudo isso daí fazia com que, nessa condição mais primitiva, mais homogênea, inúmeras funções fossem atribuídas a essa cidade-estado. Mas Aristóteles percebeu, e isso foi para nós já um ponto importante, a família como um elemento que esteja entre o indivíduo e o Estado, a chamada sociedade doméstica, que para ele era uma micrópolis, uma pequena cidade. É interessante que Platão, na República, é muito mais estatizante do que Aristóteles. Mas todo mundo fala da obra de Platão, a República, mas não fala da obra dele, As Leis. Mais adiante, o próprio Platão, com experiências de assessoria política mal sucedidas, ele voltou atrás, em parte, e ele ressaltou o valor da família. Quer dizer, ele teve aquela visão ideal, utópica na República, mas ele foi convencido pela realidade, a partir do momento em que ele saiu do campo puramente filosófico e teve uma experiência política, para ver que não poderia ficar tudo lá daquela forma estatizante. Então, ele já ressaltou a importância da família como instituição intermediária e Aristóteles muito mais. Por que eu digo que isso é importante? Porque quando você sustenta a família como instituição intermediária, é só uma questão de tempo que você vai sustentar as outras. Porque a família é, como disse um sociólogo do passado, a célula máter da sociedade. Por um processo de diferenciação é que tudo mais começa a se desenvolver a partir da família. Na família você tem, por exemplo, as primeiras noções de autoridade dos pais sobre os filhos, que vão fundar o Estado com a sua noção de autoridade sobre os seus súditos, sobre os cidadãos. Na família, você tem uma distribuição de funções. A mãe, que amamenta a criança, o pai, que é o provedor. Enquanto isso, os filhos têm distribuição de tarefas, que amanhã irão facilitar a especialização de funções. Na família, é onde você aprende inicialmente a falar, a se socializar,
que amanhã vai ganhar um aprofundamento na escola, na universidade. Na família é onde você aprende alguma profissão. No passado, os filhos seguiam mais ou menos a função dos pais, e aí depois é que vão surgir as associações profissionais. Então, a família é o núcleo de formação de todas essas outras instituições que amanhã aparecerão entre o Estado e a própria família, né? Então, quando o Aristóteles ressaltou a importância da família no meio de uma sociedade diferenciada, em que quase tudo era feito pelo Estado, mas ele ressaltou que a família tinha o seu papel, essa importância de se ressaltar a família é muito grande, porque a família vai começar a criar os outros processos de diferenciação. E amanhã você vai ter uma sociedade que não tem só a família e o Estado. Você tem no meio o que a gente chama de sociedade civil, com as instituições, escolas, associações profissionais, universidades, associações esportivas e todo o regime associativo que a gente conhece. E como disse Montesquieu, não basta separar o poder estatal horizontalmente, daquela forma, poder executivo, legislativo e judiciário. É preciso também separar verticalmente. Quer dizer, existem poderes que não são do Estado, são dessas instituições que se associam para essas finalidades. Então, o Estado ele vai lidar só com aquilo que é geral, do bem comum, a segurança, a ordem, mas essas instituições vão lidar com aquilo para o que elas existem, né? E a família para abrigar o indivíduo e dar a sua preparação para a vida social e tudo mais. Por que que hoje há toda essa luta contra a família? A gente vê que estão querendo, de toda maneira, reformular o conceito de família. Porque se a família passa a poder ser tudo, ela não é nada. Ela perde toda a sua vitalidade, como essa perspectiva argumentativa que eu estou colocando, de ser a célula mata, que também fortalece automaticamente as outras instituições. Então, se você disser, família pode ser um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, duas pessoas que nem têm vida sexual, mas só moram juntas, uma pessoa sozinha numa casa, já teve decisão desse tipo, é família. Então, a família aí ela deixa de ser um conceito que tenha qualquer fertilidade. Você torna tudo família e nada é família. Quando você tira a família daquele conceito reprodutivo, né? A família é fruto da união de duas pessoas potencialmente fecundas, porque você já tem a previsão, embora isso possa não acontecer por uma enfermidade, ou até por vontade das pessoas, mas potencialmente é o que se espera, a família vai gerar filhos. Então, ela vai ser o elemento inicial do processo de socialização, ela vai ser um momento do qual as pessoas vão aprender funções e tal. Então, se você tira da família o elemento reprodutor, ela não é mais definida como a base da sociedade. Porque a gente define a família como base da sociedade porque ela dá perpetuidade à espécie, porque é ela que mantém contínuo o processo de socialização. Então, toda essa investida contra a família, no primeiro momento, parece ser uma coisa que querem circunscrever a lutas de direitos por certos grupos que têm uma identidade sexual diferente e tal, mas, na verdade, não. O objetivo é você fragmentar aquela instituição que, sendo a base da sociedade, é a base das outras instituições existirem também. Porque se o Estado pode definir arbitrariamente o que é família, ele pode definir arbitrariamente o que é universidade. Ele pode definir arbitrariamente o que é qualquer dessas outras instituições. Porque se a família é das instituições, é a mais realística, porque ela tem um substrato biológico e ela pode ser redefinida, as outras que não têm essa base tão realística quanto a família, que é na própria natureza, mais facilmente serão alteradas. Então, uma das formas de você subtrair o controle vertical é você não entrando em colisão com essas instituições. Não é o Estado entrando em colisão direta, é o Estado ganhando o poder de conceituá-las livremente. Então, é o Estado que diz o que ela é o Estado que define o que ela é. E daqui a pouco o Estado tem o controle simbólico de todas elas, porque ele define o que é que elas podem fazer, o que é que elas não podem fazer, o que elas são, o que elas não são, né? E assim ele engolfa a sociedade civil e nós temos um regime totalitário. Então,
ter reconhecido a importância da sociedade doméstica, dando-lhe o status de uma micrópolis, ou como mais posteriormente veio a ser chamada de célula máter da sociedade, dar esse destaque à família é importantíssimo. Lutar pela família é lutar pela existência de uma sociedade civil independente do Estado. Se o Estado conseguir subtrair a família, diluir a família, ganhar o poder de dizer que família é o que ele quer que seja, então pronto, as outras instituições estão todas abaladas com isso, né? Então, os gregos também tiveram essa coisa. Embora muitas atribuições eram dadas ao Estado, na medida em que eles valorizavam a família, eles estavam criando o caminho, né, para a família gerar as outras instituições. Bem, isso dos gregos. Você ia falar, professor Bosco? Eu queria fazer um exercício aqui intelectual, uma hipótese conjectural. Às vezes fico pensando o seguinte, essa questão da família, né? Por exemplo, essa luta da questão como você colocou, da união entre pessoas do mesmo sexo, coisa desse tipo. Bom, mesmo que eles se unam, eles querem a família, inclusive os casais de homens ou mulheres juntos, eles estão procurando adotar o direito de adotar criança, não é isso? Uhum. E estão também lutando e vencendo o direito a questão da hereditariedade, no sentido de herdar coisas comuns, direitos e obrigações, ou seja, eliminam de um lado, mas estão criando do outro lado, mas continua sendo um tipo de família. Embora eles queiram que, por exemplo, saia das certidões de nascimento o nome do pai e o nome da mãe. Exato. Então, a família, aí no caso, está sendo transformada, mas, embora digam que não, mas está sendo preservada. Essa que é a grande realidade. Mas o meu exercício é o seguinte, lendo o Manifesto Comunista, lendo um pouquinho ali, a gente percebe claramente que o ataque à família é um ponto básico, central do marxismo, a destruição da família. E com ela da propriedade privada. Vão juntos. Aí eu faço a seguinte pergunta, uma proposta de raciocínio conosco. Suponha que a família acabe, que tudo se transforme em indivíduos. Quem é que vai gerir a sociedade? Quem é que vai ter propriedade privada? Quem é que vai determinar a liberdade? Para mim, no meu raciocínio, existem duas soluções bastante diferenciadas. Uma, que é mais provável, a que todos querem da esquerda. O Estado é o controle, é o dono de. Não tem outro. Daí nasce o poder do Estado. Segundo, uma anarquia total, que é como o próprio Popper falou, e tem impressão, outros grandes autores aí falaram, é o retorno da humanidade à bestialidade. Uhum. Além do que, professor, como eu disse, ao retirarem, por exemplo, das certidões de nascimento a menção a pai e mãe, tirarem poder disciplinar dos pais sobre os filhos, que é o que eles querem também, eles vão diluindo. A relação de maternidade passa a ser uma relação de perigo, porque eles querem defender o aborto. Então, a mãe não é mais a protetora. Você vai criar uma sociedade de pessoas fragilizadas, né? De pessoas que não tiveram... Emocionalmente, sentimentalmente, vai depender de alguém maior que eles, o Estado. Pois é. Vamos supor que eu não seja um cristão, eu seja um evolucionista, ateu. Mesmo assim, eu terei que dizer que a natureza escolheu o melhor caminho de se autopreservar. E o caminho dela natural de se autopreservar foi através de um homem e mulher gerando filhos. Então, obviamente, que se uma criança que a natureza já provê para ela uma mãe com seios fartos para amamentá-la, e nesse período o pai tem todo o vigor para poder, enquanto a mãe está lá cuidando, poder manter-se como provedor e tal. Existe no desenvolvimento da criança um momento que ela está
atada à mãe, vendo-se como extensão da mãe, depois ela ganha sua autonomia, individualidade pela presença de um pai. Se eu coloco pessoas para passarem a ter um desenvolvimento fora desse esquema, obviamente elas vão ter lacunas psíquicas, elas vão ter algumas deficiências. E a fragilidade cria a suscetibilidade, né, para a dominação, por enfraquecimento. Então, nós vemos isso, que, como eu estou dizendo, a mãe pode, dentro de uma visão abortista, ser uma ameaça para o filho, os pais não podem disciplinar filhos, como alguns querem, pai e mãe não resistem, não são mais conceitos e tal, e a gente vê como lá no fundo a família, no sentido tradicional, ela é inabalável. Por que ela é inabalável? Uma criança que é adotada, ela teve um pai e uma mãe. Inclusive, mesmo sendo adotada, depois ela pode, se tiver como rastrear, entrar com ação de investigação de paternidade, ela vai saber quem foi o pai dela e a mãe dela, mesmo sendo adotada. Ela tem os seus progenitores. Quando você tem inseminação artificial, você precisou do sêmen masculino e de um óvulo feminino. Você precisou de um casal para poder essa criança nascer. O que vai haver para uma criança, por exemplo, que fosse de um casamento entre lésbicas, por exemplo, por inseminação artificial, é que, por razões da inseminação artificial ser anônima, ela nunca vai ter como investigar quem é o pai dela, enquanto que outra vai ter naturalmente o direito de investigação de paternidade. Ela, para proteger a vida que a mãe escolheu e que preferiu fazer uma inseminação com o compromisso do anonimato quanto ao sêmen, ela não vai poder descobrir quem é o seu pai. Então, ela vai ser até uma pessoa que, comparada à outra, tem menos direitos, porque ela não vai poder fazer essa descoberta. Mas a gente vê que continua sendo um processo de perpetuação da sociedade por meio de progenitores de ambos os sexos. A grande questão é que, quando a gente quebra o reconhecimento disso, que é naturalmente, é o que vai ser e nunca vai deixar de ser, quando a gente quebra isso aí, a gente complica a cabeça das pessoas, né? A adoção é uma coisa muito boa, benéfica, né? Mas nas convenções que protegem a adoção e tal, a ideia, a matriz, era de se procurar para a criança um estado familiar mais próximo àquele em que ela realmente teria nascido, dentro do processo biológico, porque deveríamos pensar no que é melhor para a criança, para o vulnerável, e não para a promoção de uma determinada ideologia, né? Então, quando nós mudamos o conceito de família, na prática, continua havendo o mesmo processo de geração com um espermatozoide e um óvulo. Alguém sempre tem um progenitor masculino e feminino e tal, sendo que aí há um descompasso entre a natureza e o modelo jurídico existente. Então, a gente só fraciona psicamente as pessoas em dois mundos, criando uma complexidade que, por exemplo, uma criança terá muita dificuldade de entender, né? E até que ponto o Estado pode elastecer esse conceito? Até que ponto? Hoje em dia nós estamos vendo uma situação muito mais paradoxal, que é a chamada ideologia de gênero, que não é mais só definir o que é família, definir o que é homem, o que é mulher, porque pessoas podem, de repente, dentro dessa sociedade, serem tidas como mulher porque se designaram mulher, embora sejam homens, ou se tornem homens porque se designaram homens, mas são mulheres. Pessoas que foram por esse caminho se arrependeram. Nós temos inúmeros casos atuais, porque virou moda esse negócio da questão de a pessoa se redesignar, mas tivemos pessoas que se redesignaram, fizeram cirurgia, estão retrocedendo, se arrependendo. E eu vi o testemunho de uma que disse, olha, quando eu era homem, biologicamente, fiz uma redesignação para me tornar socialmente mulher, fiz uma cirurgia,
e com rapidez mudei meus documentos. Mas eu depois me arrependi, voltei à minha masculinidade, que era o meu nome de origem, na certidão de nascimento, mas eu não consigo. Para mudar para o outro lado foi bem fácil. Para voltar, eu já não consigo. Então, nós vamos ter cada vez mais problemas. Nós temos os gêneros hoje já não são mais nem homem e mulher somente. Então, tem vários gêneros, tem pessoas que são tidas como assexuadas, crianças que, na sua certidão de nascimento, não se identifica o sexo dela, para ela escolher, é um fardo muito pesado para uma criança decidir o que já estaria decidido biologicamente, e você repassar esse fardo para ela, uma coisa extremamente complexa, que vai, obviamente, pelo excesso de responsabilidade para decidir, causar angústias profundas e levar, talvez, a depressões. Nós temos pais que estão vendo, por exemplo, um filho já gostar de boneca e se antecipar que eles querem ser mulheres e já querendo fazer tratamento hormonal, quando aquilo ali pode ser uma coisa episódica, e psicólogos dizem que tem esses momentos episódicos de uma pessoa querer brincar com o que é do outro e tal. Eu até comentei recentemente no Facebook, eu só tinha irmãs quando eu era criança, né? E eu brincava com a minha irmã e ela tinha que brincar comigo. Então, minha irmã brincava comigo de carrinho e eu brincava com ela de boneca, para a gente poder ter com quem brincar. Isso nunca prejudicou a minha identidade masculina, a minha convicção de que eu era homem, mas hoje em dia a criança tem qualquer coisa assim, aí alguém já está dizendo que é aquilo ali e onerando a criança, se antecipando a decisões que a criança iria tomar e já querendo resolver como se ela fosse seguir aquilo ali para sempre. Tudo isso vai criando uma bagunça psíquica, né, muito grande. A gente tem que respeitar as pessoas, as escolhas que elas fazem da vida, mas a gente não pode moldar uma sociedade a partir de escolhas pontuais de algumas pessoas, como se aquilo ali devesse criar para todas um pano de fundo para aquela mesma possibilidade, né? Então, nós vemos hoje toda essa dificuldade. O real não é mais levado em conta. O real biológico, o real da família, é uma engenharia social. Quer dizer, você quer ter a liberdade de dizer o que é ser humano, de dizer, quer dizer, o ser humano no ventre, ele, até tantos meses, para alguns não é ser humano, só é ser humano a partir de determinado momento, para alguns mais radicais, até os 9 meses não é um ser humano cuja vida deve ser protegida. Aí saiu do ventre, naquele momento aí virou ser humano, de repente. Então, é um poder de dizer quem é ser humano, quem não é ser humano, o que é vida humana, quem não é vida humana, quem é pessoa, quem não é pessoa, quem é homem, quem é mulher, o que é família, o que não é família. Então, quando você não tem mais fidelidade ao real, é como se todos nós ficássemos ignorantes. E alguém que detém esse poder simbólico, esse poder de nomenclatura, está, através da linguagem, constituindo a realidade arbitrariamente, sem qualquer preocupação com o real. Então, você tem aí uma verdadeira engenharia social. Aí você não tem respeito à tradição, ao senso comum, né? Você tem um modelo de educação que não passa a ser, como diria C.S. Lewis, um modelo de propagação, né? Ele dizia que uma ave, quando gera o filhote, ela vai fomentar para que ele possa voar, né? Mas ele já tem as asas. Ela só vai dar impulsos para que ele propague o que ele já tem na natureza. Essa é a educação clássica, é a propagação de humanidade que você já tem. Mas a educação de hoje não é a propagação, é a propaganda, é de cima para baixo, né? É mais como o adestrador de aves do que como o filhote de ave sendo conduzido pelo pai ao voo. É o adestrador querendo que a ave faça o que ela não sabe nem para que vai fazer aquilo ali, a servir de espetáculo para alguma coisa. Então, quer dizer, então, interrompendo aí você, você tem usado com muita propriedade aí o termo engenharia social, né? Então, na realidade, em economia, por exemplo, no caso da economia, ou tratando-se aí
do liberalismo, ordem espontânea, tem sempre a questão direção versus autonomia, versus ordem espontânea, né? Direção, dois comandos, duas formas de coordenação. Então, na engenharia social, nós temos o comunismo como protótipo de uma engenharia social. Isso. Então, o que o comunismo quer? É construir o paraíso na Terra. Ponto. E acabou-se. E, para isso, qualquer meio serve, e eles estão certos, o resto está tudo errado, porque aqui se descobre que é ruim, porque aqui é exploração, aqui tem pobreza, no comunismo não terá nada disso, não terá propriedade, não sei mais o quê. E você aí, lateralmente, encaixou esse conceito justamente nessa questão de uma área totalmente separada, mas humana, que é o problema, por exemplo, da família e da questão sexual, do gênero. Então, o que você passou claramente? É que isso é engenharia social e, como tal, faz parte de um grande projeto. E quem não enxergar isso está bobeando. E se você isso não tem... não é aleatório, isso faz parte de um grande projeto. Está entendendo? Você... Ela é, pelo menos em tese, totalmente de acordo com essa visão comunista, essa visão do irrealizável, do comunismo na Terra, da felicidade geral, papapá, na Terra. Isso. E se você não parte do real, então você vai ter uma tirania de especialistas que sabem o que é esse pensamento esotérico. Por exemplo, o pensamento grego, o Sócrates, ele chegava para a pessoa e perguntava sobre alguma coisa. A partir daquilo que ela dizia, ele ia refinando, melhorando, colocando ela para autoconceber o conceito correto. Ou seja, ele partia do pressuposto que ele deveria começar com o senso comum. O que é que a pessoa diz? A gente pode melhorar o senso comum, pode ajudá-la até melhor a dizer o que ela já entendeu, mas está dizendo com as palavras inapropriadas. Né? O filósofo não se via como uma pessoa que estava fora do mundo. Ele queria dialogar com o homem comum e pensar a partir do que o homem comum pensava. Agora, se você tem, por exemplo, um negócio desse, que quem vai saber o que é a sexualidade é quem está imbuído dessa ideologia de gênero, que inclusive é um nicho que defende isso daí, quem vai saber sobre família é quem está naquele nicho, então você vai ter um corpo de especialistas dizendo para a sociedade e os outros só passivamente tendo que aceitar isso daí. Então, você desarma também uma sociedade. Ninguém sabe mais o que é nada e vamos esperar que eles digam o que é, porque o que parece ser, o que é óbvio ser, o que está na cara ser, não é dessa maneira, né? E o comunismo realmente tem isso, porque a ideia do Marx é a seguinte: ele nunca conheceu um mundo em que não houvesse propriedade privada e não rastreou para além do tempo um mundo que pudesse ter sido assim, a não ser hipoteticamente, que ele imaginou um comunismo primitivo. Mas o mundo que ele conhecia era um mundo em que as pessoas têm necessidade de propriedade privada. Mas ele imaginou um processo através da ditadura do proletariado, em que o Estado iria deter os meios de produção e as pessoas iam se desacostumar a ter a propriedade e depois elas iriam poder viver num comunismo onde não havia Estado nem direito e elas iriam, então, sentir a propriedade como de todos, sem precisar do Estado para monopolizar. Tudo seria de todos. Ele nunca viu um mundo assim, mas ele está imaginando um homem que ele pode criar. Um homem que não é o real, que não é o que se vê, mas é um homem que ele quer criar esse homem. Né? Então, é uma coisa desse tipo também. Né? Ele não teve nenhuma experiência que pudesse evidenciar um homem que não tivesse um sentimento de propriedade privada. Até as aldeias, assim, que as pessoas viviam de forma tribal, ainda que elas não tivessem amplas propriedades, sentiam a terra como uma coisa aberta a todos para caça, elas tinham lá os seus arcos, suas flechas, suas esposas, né? Tinham sua toca, os índios, alguma coisa era propriedade privada, e até mesmo, por exemplo, a União Soviética. Eles, enquanto nação, tinham a propriedade privada dos meios de produção que eles opunham ao restante do mundo. Não é de vocês, é nosso.
sendo que era uma propriedade coletiva, né? E, na verdade, não era coletiva, era de um partido que estava no poder, né? Vivia de forma regalada, enquanto que o povo não usufruía das mesmas oportunidades. Mas no direito romano, nós tivemos também coisas importantes. No direito, o direito na Grécia, teve aquela célebre divisão, né, direito natural e direito positivo, né? O grego, em sua genialidade, ele comportou essa divisão que atravessou os romanos e chegou no mundo cristão. Ou seja, o direito positivo, ao ser elaborado, ele deve se conformar com o direito natural. Sendo que no mundo grego, como no mundo romano, como no mundo cristão, o objetivo de fazer essa divisão, direito natural e direito positivo, não era de você desprezar o direito positivo, como faz o ativismo judicial contemporâneo. Na Revolução Francesa, sim, eles tiveram um ideal de direito natural racional, matemático, que opuseram ao direito positivo existente de forma radical e revolucionária. Depois imaginaram que esse direito natural estava todo inscrito no Código Civil de Napoleão e passaram a dizer que a partir daquele momento não tinha mais direito natural, porque tudo que era direito natural estava no direito positivo. Mas não foi assim, por exemplo, com os gregos, nem com o pensamento judaico-cristão, que vai sustentar que há princípios de direito natural que são imutáveis, que representam aspirações permanentes da vida humana, que vão responder, por exemplo, pela exigência nos contratos e promessas de lealdade, vai garantir liberdade, a igualdade de todos diante das oportunidades, vai estabelecer, por exemplo, a coragem como uma virtude, a verdade como algo que deve ser procurado. Então, esses valores aí são objetivos, são universais. Agora, como é que você vai realizar esses valores? Aí o Aristóteles, Tomás de Aquino também, na Idade Média, vão dizer que a realização desses valores leva em conta o concreto, a sociedade em que você está. Portanto, eles não vão irromper com a tradição, eles vão levar em conta o mundo real. Como é que a gente vai garantir essas coisas dentro dessa forma como a sociedade está organizada? Então, por exemplo, uma sociedade em que as pessoas estão descumprindo os contratos rotineiramente, você precisa trazer exigências contratuais mais explícitas, que tenha cláusula para isso, para poder você evitar que aquela pessoa se sinta à vontade de descumprir. Mas num lugar em que as pessoas têm um forte vínculo moral e ético e cumprem a palavra verbalmente, eu não preciso exigir essas cláusulas. Se eu for exigir lá, talvez eu até fomente a desconfiança. Por quê que eu tenho que colocar? Você não está disposto a cumprir, não? Então, coisas que são feitas num lugar poderão ser feitas diferentemente no outro, de acordo com a condição de um povo. E isso a gente pode imaginar também casuisticamente. Eu, por exemplo, estou devendo a alguém uma quantia e estou saindo de casa para pagar, só tenho aquele dinheiro ali para pagar. Eu devo ser fiel e leal ao meu compromisso. Mas no caminho eu encontro alguém atropelado e aquele dinheiro ali eu uso para pagar um Uber para salvar aquela pessoa. Eu não iria, nesse momento, dizer, não, eu tenho que pagar aquela dívida, eu tenho que ser leal, eu vou deixar esse cidadão aqui morrer. Não, é uma situação excepcional, eu vou socorrê-lo e depois vou tentar uma forma de pagar aquela dívida e vou levar ao meu credor a circunstância para que ele também possa até entender e ver uma forma mais moderada de eu pagar. Então, o princípio ele é mantido, da lealdade, mas aí você vai lidando também com as circunstâncias da vida, da sociedade. Então, o direito natural ele se complementa no direito positivo, que vai lidar com essas situações. Como é que eu vou realizar esses princípios dentro dessas condições de vida? Dentro dessa visão, o direito natural não é oposição ao direito positivo, ele tem continuidade no direito positivo. Aliás, ele precisa do direito positivo para complementá-lo. Ele precisa de legisladores sábios para poder resolver aquelas questões. Então, o mundo grego fez esse discernimento. O próprio Georges Renard, que foi um neo-justnaturalista, que no pós-guerra retomou essa versão do direito natural, ele até chamou-a de direito natural de conteúdo progressivo. Porque ele diz, se nós vamos, a partir desses princípios, ver como é que eles se realizam dentro de uma sociedade determinada, também a gente tem que levar em conta as experiências passadas. Nós não somos os primeiros a tentar realizar esses princípios na sociedade. Muitos outros já tentaram, nós podemos ver muitas sociedades diferentes, então nós vamos aprender com a tradição.
Por isso que ele chamou de progressivo. Por tentativa e erro, a gente vai vendo sempre a melhor maneira de dar realização a esses princípios. Os romanos acrescentaram essa distinção entre direito natural e direito positivo, uma distinção dentro do direito positivo entre direito público e direito privado. Naquele momento histórico, o direito público ficava dentro do escopo do Estado, né, da República, depois do Império, e o direito privado era basicamente ligado ao poder familiar. Então, os romanos também valorizaram muito a família, né? De certa maneira, valorizaram muito o pai de família, que ele tinha um poder quase que de um rei dentro da sua casa em relação a filhos, mulher, empregados e tal. Mas, de toda maneira, já era uma distinção entre o público, né? A distinção entre o público e o privado. E, mais uma vez, a família sendo, digamos assim, a base com que se vai identificar a esfera privada, né? Que vai se ampliar depois daquele momento. O cristianismo, por exemplo, ele traz a noção de família importantes corretivos. Primeiro, na medida que você suprime a poligamia, você coloca homens e mulheres em posições iguais. Porque quando você tinha a poligamia, o homem tinha várias mulheres, a mulher não podia ter vários homens. Agora não, um homem e uma mulher. Então você gera igualdade. Muita gente critica a visão cristã, de certa maneira nós até vamos ver que pode ter razão de se criticar numa visão deturpada, porque o cristianismo ele estabelece certos deveres do homem e da mulher. Mas o cristianismo, quando estabelece isso, não é pensando em o Estado os fazer valer. A linguagem da Bíblia é para os cristãos. Esses deveres do homem e da mulher no casamento que o apóstolo Paulo fala, ele fala em cartas a igrejas, a pessoas que tinham aquela convicção cristã que não eram obrigadas nem a se associar à igreja, nem a serem cristãs e nem a assumirem aqueles deveres se não tivessem convicção. Então, não era uma coisa para ser imposta pelo Estado, mas para ser abraçada pelos cristãos. Ele vai dizer que, por exemplo, essa é a parte pouco dita, que os homens deveriam amar suas esposas como Cristo havia amado a igreja e se entregado por ela. Então, eles deveriam amar a esposa sacrificialmente, dispostos a morrer por ela. É interessante que Paulo diz assim, que Jesus amou a igreja para apresentá-la sem mancha e sem ruga. Né? Sem ruga quer dizer que ele preserva a sua igreja jovem pelo amor que ele tem. Então, o marido deveria amar a mulher sacrificialmente para preservá-la jovem, para não fazê-la envelhecer, se desgastar. Ele deveria ser o seu grande defensor. E aí a Bíblia diz que a mulher deveria reverenciar o marido. Obviamente que o marido de que a Bíblia está falando é esse marido aí, cristão, que está fazendo isso. Então, ela não deve ser um peso para ele, para a liderança dele, deve reverenciá-lo. Então, se uma lei, por exemplo, vem e estabelece uma submissão absoluta da mulher ao marido, isso aí não é o que o cristianismo está dizendo, porque o cristianismo ensina o homem a amar, e obviamente não vai ter uma lei que vai dizer para o homem amar desse jeito. Então, essas relações são espontâneas para quem segue o código ético de vida cristã, e são deveres recíprocos, que proclamam homenagens recíprocas do homem à mulher e da mulher ao homem. O reconhecimento de igualdade entre homem e mulher é claro no Novo Testamento. Pedro diz na primeira epístola dele, capítulo 3, que homens e mulheres devem coabitar com entendimento. Então, a ideia é de que eles conversem e tomem decisões. Mas como o número é par 2, aí na falta de concórdia, aí a Bíblia atribui ao homem a decisão para o casamento se manter intacto e não se romper nesse momento. Mas a ideia é com igual entendimento. Tem uma passagem na Bíblia, no Gênesis, que Abraão ele discorda de Sara, numa opinião lá. E aí Deus aparece a Abraão e diz, ouve Sara, porque Sara que está com a razão. Quer dizer, a Bíblia não sustenta que o homem está sempre com a razão, mas ela sustenta um esquema de manutenção do casamento em situações de crise. Né? Que aí, nesse caso, aí diz que a mulher se submeta e use seu poder de persuasão e tal, mas sempre falando para casais cristãos, onde se presume que o marido vai amar sacrificialmente a mulher vai se submeter ao marido. Agostinho dizia que se Deus quisesse a mulher superior ao homem, ela teria feito da cabeça, se a quisesse inferior, teria feito dos pés, mas fez do lado, para mostrar que são iguais. Paulo disse que o primeiro homem veio a primeira mulher veio de um homem. A partir daí, todos os homens vieram de uma mulher, portanto, nenhum é independente do outro, e todos vêm de Deus. Né? Paulo diz, em Cristo Jesus não há homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Então, a igualdade é reconhecida.
Agora tem essa coisa de papéis, né? O marido, para ter esse amor sacrificial, é a mulher para reverenciar o marido, que está nessa liderança para proteger e patrocinar a casa e a família. Agora, obviamente que quando o Império Romano sucumbiu, né, a Igreja Católica ela tomou aquele espaço do Império Romano para trazer ordem a um mundo que estava em caos pela invasão dos bárbaros. E ela confundiu muitos dos princípios cristãos que deveriam ser cumpridos espontaneamente com codificações, né, normativas. Né? Então, aí você vai ter realmente nações que vão ter legislações que colocam a mulher numa posição mais em desvantagem que o homem, tá? Mas o cristianismo originário não estava propondo isso, ele estava fazendo uma proposta legal, era uma proposta ética que, inclusive, envolvendo o amor, nunca poderia ser traduzida em uma linguagem jurídica. Mas aí você tem, como eu disse, o fermento daquilo que vai se desenvolver. Um princípio, ele entra e não se desdobra totalmente de forma imediata, ele enfrenta dificuldades das coisas pré-existentes, das circunstâncias históricas, mas ele tende a desenvolver. Outra coisa também que nós tivemos com a presença do cristianismo foi o conceito de pessoa, o valor da pessoa. O Miguel Reale tem um artigo em que ele fala sobre o cristianismo, e ele vai dizer que o cristianismo ele vai falar do homem como tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o valor do indivíduo humano, né? O valor da pessoa humana. Então, isso daí vai ser, digamos assim, a fonte dos direitos fundamentais, como nós concebemos, dos direitos individuais, mas também encontrou entraves históricos naquelas instituições rígidas da Idade Média que foram fruto dessa combinação com estruturas romanas. A Reforma Protestante vai, por exemplo, trazer um novo fôlego a essa questão da pessoa, porque Martinho Lutero e os demais reformadores vão dizer que o homem ele pode descobrir a verdade nas Escrituras sem a necessidade de uma mentoria, senão do próprio Espírito Santo. Eles defenderam o livre exame da Bíblia, que não é a mesma coisa que livre interpretação. Os reformadores diziam que a Bíblia deveria ser interpretada pela Bíblia e não por paradigmas externos. É o texto pelo contexto, dentro da própria Escritura. Tinha uma regra de interpretar, tinha uma interpretação certa, mas essa interpretação certa era de acesso público. Todos eram livres para examinar e descobrir por si mesmos essa verdade. Por isso, eles traduziram a Bíblia para as línguas vernáculas das nações, que era mantida em latim só com a leitura dos eruditos, e eles disseram que o homem ele é reconciliado com Deus quando ele descobre o seu pecado e confia no que Jesus Cristo fez por ele. Naquele momento, sem mediação da igreja, sem mediação de um sacerdote, sem mediação de santos, diretamente com Deus pela sua fé naquilo que Jesus Cristo fez na cruz, pela invocação que ele faz de Cristo como seu Salvador, é justificado. Então, isso trouxe um grande valor para a individualidade. Quer dizer, o homem ele é justificado, ele é inocentado no tribunal de Deus pelos méritos de Cristo, através da fé, sem que ele precise estar sob a proteção de uma grande instituição, de um grande corpo de outros cujos méritos vão ganhar para ele esse acesso a Deus. Por isso que os países protestantes, eles tiveram assim uma liderança no constitucionalismo moderno quanto a essa questão dos direitos individuais. A Inglaterra, os Estados Unidos, né, tiveram essa ideia dos direitos individuais por força exatamente dessa nova visão, desse novo desdobramento do conceito de pessoa. Então, nós temos dos gregos a importância do direito natural, a objetividade da ética e das virtudes, a importância de um conhecimento ter uma relação de fidelidade com a realidade. Dos romanos, essa distinção entre o direito público e o direito privado, entre a esfera que é do Estado, uma esfera que é privada, que eles começaram reconhecendo como sendo da família, também deram um grande espaço para as relações negociais, contratuais. Praticamente o direito civil se desenvolve lá com os romanos. E aí, depois, nós tivemos essa chegada do cristianismo. Como ele encontrou um mundo que estava sob estruturas ou romanas ou germânicas, fruto da invasão dos bárbaros,
muitos dos princípios ali tiveram que ter tempo para se desdobrar. Enquanto o cristianismo viveu fora da questão da estrutura maior da sociedade, os cristãos ali viviam no seu canto, eles desenvolviam bem os seus princípios. Mas quando eles ganham hegemonia, aí eles, para desenvolver dentro daquelas estruturas, há muita confusão sobre aquilo que deveria ser o espontâneo do ético, se deveria ser levado a uma estrutura jurídica, não deveria, e tal. Houve um processo de tentativa e erro de aprendizagem, mas o cristianismo trouxe relações de maior igualdade dentro da família, ressaltou o valor do indivíduo, de seus direitos fundamentais inalienáveis, imprescritíveis, a liberdade, direito à igualdade, à intimidade, à privacidade. A Declaração de Independência norte-americana diz que esses direitos foram dados por Deus, né? Foram dados por Deus. Na Inglaterra, esses direitos vieram das revoluções puritanas, depois da Revolução Gloriosa inglesa, né? Que teve um caráter religioso, né? As bandeiras das caravelas de Guilherme de Orange, que veio na Revolução Gloriosa para assumir o trono com um pacto de respeitar os direitos do parlamento e dar uma declaração de direitos que veio em agora deu branco, daqui a pouco eu me lembro. 1700 e pouco, né? Ou foi 1600 e pouco a Gloriosa? A Gloriosa, pois é. As caravelas, né? Acho que é 1680, foi 1688 a Revolução Gloriosa, e 1689 a declaração. As caravelas, com Guilherme de Orange chegou lá na Inglaterra, tinham escritos pelo parlamento, pela liberdade e pelo protestantismo. Então, veja que tinha um elemento religioso, né, na defesa do parlamento e da liberdade. Então, nós tivemos todas essas coisas que se combinaram. O cristianismo manteve a ideia de direito natural dos gregos, refinou, manteve a separação do público e do privado, né? e refinou, trouxe a valorização da pessoa humana, né? Trouxe mais relações de igualdade no campo familiar. E o que nós vemos hoje é exatamente uma luta contra tudo isso, né? Você tem, por exemplo, um Peter Singer que defende o direito dos animais. Esse cidadão que defende o direito dos animais, ele não vê nenhuma peculiaridade na natureza humana. Não sei se ele ou um dos seus discípulos chegou mesmo a dizer que uma samambaia plenamente desenvolvida valia mais do que um zigoto. Ele não distingue o homem do animal como o cristianismo distingue. Ele chega mesmo a defender não apenas o aborto, mas o infanticídio. Até um tempo depois de a criança estar nascida, né? Ele vê como um fardo para a sociedade doentes mentais e coisas desse tipo e tal. É uma pessoa que não tem a noção do valor da pessoa humana. Então, muito disso que aparece como direitos de animais desvaloriza o ser humano. Toda essa forma hoje de lidar com animais, às vezes com cães, né? com metáforas filiais, pessoais e tal, parece inofensiva, mas há um movimento ascendente que se beneficia disso daí, que quer exatamente falar de direitos animais e diminuir a questão dos direitos humanos. Alguns falam em direitos da natureza, para poder acabar com a ideia de direitos humanos, porque dizem que falar em direitos humanos é antropocêntrico. E aí eles são ambientalistas e querem que a natureza esteja no centro, o homem é só uma parte da natureza, e eles dizem que é a parte mais ameaçadora da natureza, porque gera a poluição e tudo mais. Ninguém percebe aí a grave contradição, né? É que o homem nunca seria capaz de destruir a natureza, ele seria capaz de destruir a natureza que o serve. Ele poluindo, ele vai gerar um problema para ele, mas outros seres vivos até vão se desenvolver melhor dentro do estado de poluição. Então, a gente quer proteger a natureza por causa de nós. É a natureza que tenha um estado propício à nossa sobrevivência. Mas aí eles veem como se o meio ambiente fosse um valor por si mesmo. E aí tem as maiores loucuras, professor. Tem gente que fala de direito das águas, espírito das águas, direito dos rios, direito de montes terem nomes,
como se fossem direitos personalíssimos, né? Outros falam direito dos animais. Então, isso tudo é um processo de desconstrução. No primeiro momento, vem com uma linguagem assim afetiva, proteger os animais, a natureza e tal, mas quem são os que estão sendo os intérpretes da natureza e de sua proteção? São esse nicho, que, obviamente, se começar a entrar dentro da ordem jurídica para definir leis, eles vão fazer leis que as pessoas não participaram porque não conhecem a linguagem deles, a linguagem esotérica deles. No passado, quando uma teoria dessa nova surgia, para que ela viesse a se refletir em textos legais, ela tinha que passar por todo um processo que ela era incorporada à sociedade. A sociedade assimilava aquilo ali. Muitas delas, a maioria delas, nem eram assimiladas, morriam no meio do caminho porque ninguém aceitava aquele negócio. Mas hoje elas surgem num nicho e elas procuram imediatamente o texto legal por alguma estratégia, através do ativismo judicial, proliferando uma linguagem midiaticamente para dar uma impressão que aquilo se difundiu pela sociedade, mas aí elas terminam impondo aquilo ali aos demais, sem que os demais nem entendam de que se trata. Elas, então, exercem um poder tirânico do ponto de vista cognitivo, simbólico, porque elas é que sabem aquilo ali, elas é que são as expertas naquele negócio que elas mesmas inventaram, e aí, quando elas entram, aí vão crescendo com aquilo ali de forma totalmente alheia à sociedade, de totalmente alheia à realidade das coisas, à tradição, e aí nós temos uma subversão. Agora, esses experimentos todos, né, onde é que eles vão terminar? Essas teorias que não se comprometem com a realidade, elas mesmas adotam uma perspectiva pós-moderna, que não respeita o que melhor a tradição nos legou, a ideia de direito natural, o valor da pessoa humana, a importância da família, a importância das instituições que formam a sociedade civil. Elas não respeitam nada disso. E como elas vão crescendo através da máquina do Estado, né, essas instituições da sociedade civil são bem definidas pelos seus interesses específicos, a família é bem definida pela sua herança e continuidade, né? Mas eles vão atrás dessa máquina estatal, burocrática, para se apoderar, aparelhar e sair passando como um trator sobre todas as instituições intermediárias, sobre a família, sobre os indivíduos, né? E, portanto, nós vivemos na era dos manipuladores. O direito não corre mais de baixo para cima, é de cima para baixo. Não é o direito da maioria, é da minoria. Não é o direito que o senso comum convalida, é o direito dos esotéricos, né? E um direito sem compromisso com a realidade, sem compromisso com a família e sem compromisso com o indivíduo. Então, nós estamos realmente numa situação gravíssima. Bem. Bom, alguém aí quer fazer alguma pergunta ao professor, pode digitar aí e ele vê e responde. Algum de vocês presentes? Se digitam e ele lê aqui, se vocês tiverem alguma pergunta. Parece que não vai ter pergunta. Bom, o ponto que eu toco agora é que foi muito boa a palestra, ótima, porque contextualizou uma coisa que aparentemente está fora de contexto, que é essa questão que você abordou, que na realidade faz parte do contexto político-ideológico que está aí. Quer dizer, nada está aí desconectado um com o outro. São projetos que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, e todos eles cheios de boas intenções, tudinho, mas na realidade por trás os manipuladores manipulam essas pessoas nessas ações que em si são boas. Por exemplo, eu ando aqui nessa Praça das Flores. Então aí, inclusive, já houve uma luta jurídica, política sobre os gatos que tem aí. Então, lá tem toda noite, todo dia, tem uma ou duas senhoras que vão lá, levam comida para o gato, então, já estão acostumados, etc., etc., que todos são ações meritórias.
Claro. São boas. E já existem normas protetoras de animais. Exato, existe normas protetoras, etc. Exato. É a mudança de conceito de animal para ele virar um homem e o homem virar menos homem, né? Pois é, aí você tem justamente isso. Aí isso é levado para um outro extremo. Uhum. E a mesma coisa com relação ao ambiente, meio ambiente. Eu sou totalmente a favor do ambientalismo. Por quê? Porque ele é vital para nós. Quer dizer, quem é que quer viver sem um rio? Quem que poderia viver antigamente, 50 anos atrás, sem um rio, para se prover de água? Ninguém. É o poço que ia ferver, está entendendo? Então, você vê que as cidades, as civilizações foram formadas à beira dos rios ou do mar. Rio, Jordão, não foi lá que começou. Tigre, Eufrates. Inclusive, o poder bélico, o poder econômico, estava muito associado às correntes fluviais dos rios. Tá? Então, nós temos que cuidar do meio ambiente. É vital. Eu acho que essa chamada de atenção dos ambientalistas, eu acho que foi muito boa, porque nós estávamos realmente descuidados. Nós estávamos destruindo pequenos riachos, pequenos rios, destruindo florestas da beira do rio, secando córregos, etc, etc, etc. E hoje nós ganhamos uma certa consciência ecológica, inclusive em relação aos próprios animais, que hoje nós não fazemos o que fazíamos 50 anos atrás. Está entendendo? Então, já tem uma outra, e tudo isso é positivo, a meu ver. Agora, a questão é o exagero, e o pior do que o exagero é transformar isso numa arma política, ideológica. E ela serve como uma vestimenta do bom para encobrir o mal. Ou seja, quase numa analogia, é o lobo vestindo-se de carneiro. Quer dizer, não, eu defendo o gato da praça, eu defendo o ambientalismo, eu defendo isso, tudo bacana, mas de uma maneira exagerada e por trás com fins totalmente contrários àquela filosofia. E aí que hoje, por exemplo, aquele ex-presidente da Iugoslávia, já escrevi, o Brakav, que é um autor de livro, ele escreveu um livro só sobre isso. Quer dizer, hoje é uma das maiores almas de propagação do comunismo, do marxismo, é o ambientalismo. É a estratégia. Que é uma causa comum de todos, quer dizer, todo mundo se preocupa com isso e deve se preocupar, e, de repente, aí ataca a agricultura, ataca isso, quer dizer, os transgênicos é condenado como o diabo, vai matar todo mundo. E a questão é, se nós não tivéssemos isso aí, como é que nós estaríamos alimentando uma população de 7 bilhões de pessoas no mundo? É a estratégia que eles chamam dos círculos concêntricos, é um círculo dentro do outro. Então, por exemplo, uma pessoa que é feminista chega e começa a falar da violência contra a mulher, de homens, estatísticas, tudo verdade, todo mundo concorda, todo mundo tem empatia com aquilo ali. Aí ela vai ganhando adesão para esses assuntos periféricos com os quais todo mundo concorda e depois vai descendo para o direito ao aborto. Então, às vezes, uma pessoa chega e começa a falar, eu simpatizo com esse seu ato aqui de cuidar dos gatos e tal. Aí depois o gato é pessoa e nós não temos mais nenhuma diferença entre uma pessoa e um gato. Aí começa a haver toda uma ideologia maior. Começa-se com aquilo que é cativante. Aí, quando a pessoa ganha adesão, ela vai indo para os ciclos mais comprometedores. Ela começa no primeiro ciclo, é simpatizador. Aí ela vai trazendo para os ciclos interiores. Né? Então, é importante a gente estar antenado nisso, porque muitas vezes as pessoas são inocentes úteis, cheias de boa vontade, com toda boa vontade, benevolência, corações imensos de bondade, e são utilizados para essas causas, entendeu? E se transforma em... E aí, doutor, nós temos o que você falou, nós estamos realmente atravessando um período muito, muito sério, viu? Porque a mídia está dominada no mundo por essa ideologia.
E o poder da mídia é universal e grande. Penetra em todas as casas, hoje com celular, você vê tudo isso na hora que quer, onde estiver, e por aí vai, e é martelando, martelando, martelando. Chega em sala de aula, é doutrinação, chega não sei aonde, é doutrinação. E você não tem um contramovimento organizado para. Entendeu? Então, no Brasil começou isso aí há 3, 4 anos atrás. Porque até então era silencioso, os conservadores não tinham voz, então tinha até medo de falar que eram conservadores ou eram liberais, tudinho, entendeu? Quando o Roberto Campos começou a aparecer, chamavam ele de Bob Fields, pejorativamente. E foi um dos grandes, ou talvez dos maiores economistas que o Brasil já teve. Quem sabe um pouco disso, tira o chapéu para ele em qualquer época. Entendeu? E por aí vai. Eu acho que o tema é extremamente relevante, foi muito bom, e nós vamos aí preparar outra para você. Eu sempre preparo uma, né? Você já sabe qual é a próxima, né? A ética protestante. Vamos discutir a ética protestante e o capitalismo. E aí, então, eu só tenho a agradecer a você pela sua palestra, muito boa, foi muito profunda e muito... Abre os olhos mesmo. Eu acho que é muito importante esse tema. E agradecer a todos que compareceram, avisando que toda essa palestra está gravada, viu? E os certificados também vão ser enviados para todos, ok? Então, obrigado a todos e um bom fim de semana. Sim, na próxima semana, na próxima palestra, eu tenho que confirmar com o professor Vitor, ele irá falar sobre o SAF, ou seja, a Sociedade Anônima do Futebol, que é um tema que eu quis abordar nesse programa, porque é uma prática do liberalismo no futebol, na atividade do futebol, porque envolve pessoas, envolve recursos financeiros, salários, competição, etc. Ok? E uma certa desmobilização da cartolagem no futebol brasileiro, que é um atraso para o nosso futebol. Graças a Deus, isso aí irá, com certeza, melhorar. Como sempre, qualquer atividade que surge, com o tempo, ganha seus defeitos. Mas é o que nós temos que fazer. Ok? Então, muito obrigado a todos. Eu gostaria de continuar falando com você, viu, Grau? Tá bom. E boa tarde a todos, bom fim de semana e muito obrigado pela participação. Ok? Mais uma